Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula de vetorial, né? De álgebra vetorial e geometria analítica. Na aula passada a gente falou praticamente tudo sobre o produto escalar entre dois vetores, né? A gente viu as propriedades, demonstrou a desigualdade triangular, demonstrou a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A gente falou sobre ângulo entre vetores, né? Calculava o cosseno do ângulo θ, era U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V, né? A gente mostrou várias coisas na aula passada, inclusive falamos sobre projeção também, projeção do vetor U sobre um vetor V, ou sobre a reta que contém um vetor V e tal. Enfim, espero que vocês estejam fazendo exercício aí, e praticando e estudando esta parte. Agora a gente vai usar os conhecimentos que a gente tem sobre os vetores para estudar algumas entidades geométricas. Tá? A primeira delas vai ser a reta. Depois a gente vai estudar planos e outras coisas, mas planos, circunferências, né? A princípio vamos começar com a reta, tá bom? Então como é que a gente faz para determinar uma equação para a reta baseado no estudo de vetores que a gente teve até agora? Tá? É o seguinte, imagina o seguinte, dado um vetor V qualquer aí não nulo, vou pegar esse vetor V de coordenadas AB, certo? Vou até escrever aqui as coordenadas do vetor V. A minúsculo, B minúsculo, e um ponto A de coordenadas x0, y0 qualquer. Seria esse ponto A aqui, ó. Suponha que você conhece este ponto A e conhece o vetor V. Então A tem coordenadas x0, y0. Vai existir uma única reta R que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V, ou seja, tem a mesma direção do vetor V. Então, se essa reta tem a mesma direção do vetor V, como é que eu faço para encontrar, por exemplo, um ponto P qualquer aqui dessa reta? Vamos dizer que P tem coordenadas x, y. Veja que o x0 e o y0 eu conheço, o A e o B eu conheço do vetor V. Para a gente decidir se esse ponto P, coordenada x, y, está nessa reta, é simples, basta você utilizar este vetor aqui, ó, o vetor AP. Certo? O vetor AP, para qualquer ponto P na reta, o vetor AP vai ter a mesma direção de V. Tá bom? Então, se P de coordenadas x, y é um ponto da reta, ou seja, pertence à reta R, então o vetor AP, então, se P é um ponto qualquer da reta, o vetor AP tem a mesma direção de V. O que é que ocorre? Se o vetor AP tem a mesma direção de V, um é múltiplo escalar do outro, né? Ou seja, deve existir um T, deve existir um número T real, certo? Tal que o vetor AP vai ser igual a T vezes V, concorda? Esses vetores têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, vai existir um T tal que o AP é T vezes V, ok? Inclusive, se o P tiver aqui atrás também vale, né? Só que o T seria negativo, pelo desenho que eu fiz. Se o P tiver aqui atrás, o T é negativo, se o P tiver aqui, o P é positivo e tal. Mas sempre vai existir esse T, tá bom? Quem é este vetor AP? O vetor AP, eu pego as coordenadas de P e subtraio as coordenadas de A. Estou supondo esse meu ponto P desconhecido, coordenadas x, y. As coordenadas de A são x0 e y0. Portanto, o vetor AP vai ser x menos x0, y menos y0. Ok? É o vetor AP. X menos x0, y menos y0. Isso tem que ser igual a T vezes V. Mas V tem coordenadas conhecidas. As coordenadas AB que eu conheço. Daqui você tira o seguinte, ó. Você tira que
x menos x0, este vetor, x menos x0, y menos y0 é igual ao vetor. Aqui é o produto por escalar, TA, TB. É o vetor TA, TB. Daí, ó, o que é que nós obtemos? Tá? Esta coordenada, x menos x0, tem que ser igual à coordenada TA, né? Para ter essa igualdade de vetores. Essa coordenada tem que ser igual a esta coordenada tem que ser igual a esta. A gente tira então que x deve ser igual a x0 mais AT, ou TA, tanto faz, e o y tem que ser igual a y0 mais BT. Estas equações aqui é o que nós chamamos de equações paramétricas da reta. Então vou até escrever aqui, ó. Essas são as equações paramétricas da reta. Nesse caso estou chamando de reta R minúscula, né? Chamamos de equações paramétricas porque o x e o y dependem desse parâmetro t aí. Quando eu faço o t percorrer o conjunto dos números reais, eu obtenho todos os pontos P aqui da reta R. Então, eu obtenho as coordenadas x e y de todos os pontos P aqui da reta. Então, esta é a equação paramétrica da reta, ok? Então, o que é que você precisa para determinar a equação paramétrica da reta? Você precisa de um ponto pertencente à reta e você precisa de um vetor que tem a mesma direção da reta. Tá? Esse vetor, por vezes, também é chamado de vetor diretor, que tem a mesma direção da reta. Okay? Vamos ver um exemplo? As equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A de coordenadas 1, 2 e tem direção do vetor V, 2 menos 3, é a seguinte. São, no caso, né? As equações paramétricas são. Vamos lá. Eu tenho o ponto A, 1, 2. Então seria, vamos botar aqui uma escala. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ou menos, certo? Então o ponto A é o ponto 1, 2. Seria este ponto aqui. O vetor V é o vetor 2 e menos 3. Então 2 aqui, menos 3 aqui. O vetor V seria este vetor aqui, ó. Mais ou menos esse vetor aqui. Então a reta que passa por A e tem a mesma direção do vetor V é esta reta aqui, ó. Suponha que esse desenho tá bom, certo? Então é mais ou menos isso aqui. Tem essa situação, certo? Como é que eu calculo as equações paramétricas? É simples. O x vai ser igual ao x0. Quem é o x0? O que está fazendo o papel do x0 aqui é o 1. Está fazendo o papel do y0 é o 2. Então, x0 é 1 mais AT. O que está fazendo o papel do A é o 2. É a primeira coordenada do vetor V. Então, 2t. Y vai ser igual a y0, que é o 2,
Quem está fazendo o papel do B é o menos 3. Então, menos 3t. Menos 3 é a segunda coordenada do vetor diretor, que no caso ali é o meu y, que é o meu b, certo? Vou até escrever aqui. Esse aqui está fazendo o papel do A, esse aqui é o papel do B, esse aqui é o papel do x0, esse aqui é o papel do y0. E você tem as equações paramétricas, direto, certo? X igual a 1 mais 2t e y igual a 2 menos 3t. Quando eu faço t percorrer os reais, eu obtenho todos os pontos dessa reta aqui. Todos os pontos x e y dessa reta. Beleza? Então, é isso. Equação paramétrica é muito simples de determinar. Basta você ter um vetor, que eu chamo de vetor diretor, e um ponto pelo qual a reta passa, tá? Então, só vai ter uma reta que passa por este ponto e é paralela ao vetor que você deu. Então, neste caso aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, t pertencente aos reais R. Ok? Logo, os pontos da reta, eles têm a seguinte cara, né? A coordenada x dos pontos da reta, vai ter essa cara aqui, ó, 1 mais 2t. A coordenada y vai ter a cara 2 menos 3t, com t real. Tá? Então você vai substituindo t por 1, 2, 3, 0, menos 1, qualquer valor real, você vai obtendo pontos dessa reta aqui. Ok? Vamos dar continuidade? Ó, no livro tem um exemplo bacana. Eu não vou escrever porque ele é um pouco longo, mas eu vou ler aqui na página 41 do livro, tá? Exemplo. Na página 41 do nosso livro. O que é que diz esse exemplo? Diz o seguinte, ó, uma partícula está animada de um movimento tal que, no instante t, ela se encontra no ponto. Ela se encontra no ponto xy igual a 2 mais 3t e 1 mais 4t. Tá? Veja que t representa o tempo aqui nesse caso, certo? A cada valor t, cada instante t que eu colocar aqui, eu vou associar um ponto x, y no plano. Então, essa variação de parâmetro t vai descrever uma trajetória do plano, certo? Depois a gente vai ver que trajetória é essa. A letra A do exemplo pergunta o seguinte: determine sua posição nos instantes t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2. Então, esta é a equação que representa a posição lá da partícula para todo t. Então, se t é 0, quem é a posição? Substitui t por 0, xy vai ser igual. Quando substituo t por 0, dá 2. E aqui, 1. Então tem esse ponto 2, 1. Tá? No instante t igual a 1, depois de 1 segundo, onde é a posição dela? Depois de 1 segundo, 1 minuto, né? Depende do valor aí da unidade. Ele não diz aqui, inclusive. Tá? Vamos lá. Depois de t igual a 1, passado o instante t igual a 1, eu vou ter as seguintes coordenadas. 2 mais 3 vezes 1, dá 2 mais 3, que dá 5. 1 mais 4 vezes 1, dá 1 mais 4, que dá 5. Então, passado um instante t igual a 1, a partícula vai se encontrar no ponto 5, 5. Se t é 2, aí depende da unidade, né? No instante 0,
está no ponto 2, 1. No instante 1 seria 1 segundo, após 2 segundos, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, depende da unidade de tempo que você está usando. Então aqui, a partícula vai estar na posição, substituo t por 2, né? 2 mais 3 vezes 2 dá 6, então 2 mais 6 dá 8, 1 mais 4 vezes 2 dá 8, com 1, 9. Está na posição 8, 9, passadas 2 unidades de tempo. Certo? Na letra B do exemplo, determine o instante no qual a partícula atinge o ponto 11, 13. Eu quero saber o seguinte: para que valor de t teremos a posição, né, x, y no caso, 11, 13. Quero saber depois de quantos segundos, ou quantos minutos, ou quantas horas a partícula vai se encontrar no ponto 11, 13. Interrogação aqui, né? A pergunta. Para que valor de t teremos isso aí? Vamos lá, fazer as contas. Tem-se eu quero xy, tá escrito isso aqui vale, mas quem é xy? Xy é 2 mais 3t, 1 mais 4t, eu quero que isso seja igual a 11, 13. Daqui você tira duas equaçõezinhas, né? Essa primeira coordenada tem que ser igual a 11, ou seja, 2 mais 3t tem que ser igual a 11. A segunda coordenada, 1 mais 4t, tem que ser igual a 13. Então, 1 mais 4t tem que ser igual a 13. A ideia é você ter quem é o t, certo? Obviamente, esse t tem que coincidir nas duas equações, né? Eu tenho que obter o mesmo valor para as duas. Porque o t é um parâmetro que vale para as duas coordenadas. Tá? Se você obter valores diferentes de t, quer dizer que este ponto 11, 13 não faz parte da trajetória dessa partícula. Então a gente vai ver que a gente vai obter o mesmo. Quer ver? Isso aqui implica o seguinte. Daqui eu tiro o quê? Da primeira equação. Eu tiro que 3t é igual a 11 menos 2, né? Subtrair os 2 em ambos os membros. 3t é igual a 11 menos 2, ou seja, vou colocar até assim. 3t vai ser igual a 9. E aqui embaixo, ó, 1 mais 4t é igual a 13, eu tiro que 4t é igual a 13 menos 1, né? E isso tudo vai implicar o seguinte. Isso aqui implica 3t igual a 9, 4t igual a 12. Em ambos os casos aí, o que é que você tira? Na primeira equação você divide tudo por 3, você obtém t igual a 3. Na segunda equação você divide tudo por 4, obtém t igual a 3 também. Então, em ambos os casos, t igual a 3. Então, passadas 3 unidades de tempo, a partícula vai se encontrar na posição 11, 13. Ok? Letra C. A partícula passa pelo ponto 5, 6. A pergunta é essa. A partícula passa pelo ponto 5, 6, ou seja, vai existir um T. A pergunta é essa. Existe T tal que 2 mais 3t, 1 mais 4t igual a 5, 6? É esta a pergunta. A pergunta é, a partícula passa pelo ponto 5, 6? Ou seja, vai existir algum t tal que
esta expressão vale 5, 6, né? 2 mais 3t igual a 5, 1 mais 4t igual a 6. Será que isso vai existir? Isso aqui é uma pergunta. Vamos ver, né? Fazer as contas. Se tiver uma solução aí, se você conseguir o mesmo t para ambas as equações que eu vou obter, tá? Quer dizer que ela passa pelo ponto. O que é que nós temos? A gente vai ter duas equações. 2 mais 3t igual a 5 e 1 mais 4t igual a 6, concorda? Essa coordenada tem que ser igual a 5, esta coordenada tem que ser igual a 6. Daqui a gente tira o seguinte, ó. Fazer logo a conta, né? Você vai passar esse 2 para lá, subtrai 2 em ambos os membros, vai ficar 3t igual a 3, portanto t igual a 1 na primeira equação. Na segunda equação, eu vou passar esse 6 para lá, esse 1 para lá, né? Então faço 6 menos 1, dá 5, concorda? Quando eu divido tudo por 4, t vai ser igual a 5 quartos. Ok? Então, como eu obtenho valores distintos para t, esse ponto não pertence à reta, certo? Não pertence à trajetória. Como obtemos valores distintos, para t, o ponto é 5, 6, né? Não faz parte da trajetória. Da partícula. Certo? Porque se fizesse, existiria o único t. Ok? A letra D, aliás, descreva sua trajetória. A letra D é simples, né? Qual é a trajetória dessa partícula? Se você prestar atenção, ó, essas duas equações são exatamente equações paramétricas de uma reta, né? Só lembrar. Você pode escrever isso aqui como sendo x igual a 2 mais 3t e y igual a 1 mais 4t. Então, que reta é essa? É a reta que passa pelos pontos 2, passa pelo ponto, né, 2, 1, pelo ponto A, 2, 1, e é paralela, ou seja, tem a direção do vetor 3, 4. Certo? Só você lembrar da equação, né? Paramétrica da reta. Esse aqui, o 2, está fazendo o papel do meu x0. O 1 está fazendo o papel do y0. Concorda? O 3 está fazendo o papel do A e o 4 o papel do B. Então, qual é a trajetória da partícula? A trajetória da partícula é uma reta. E essa reta é a que passa pelos pontos 2, 1 e é paralela ao vetor 3, 4. Dá para fazer o desenho, né? Vamos fazer o desenho aqui. Então, a letra D, que ele pergunta qual é a trajetória. Então, vamos fazer aqui. Pega o ponto A, 2, 1. Ponto A é este ponto aqui, ó. 2, 1. O vetor V tem coordenadas 3, 4. O vetor V, 3, 4. Seria este vetor aqui, ó. Vou botar o vetor V de azul. Este é o vetor V. Então quem é a reta lá? Não sei. Tá? A trajetória da partícula vai ser esta reta aí. Passa pelo ponto A, de coordenadas 2, 1,
e é paralela ao vetor v de coordenadas 3, 4. A letra L pede, determine a velocidade no instante t. Eu não sei se vocês já estão vendo lá a derivada em cálculo, mas certamente vocês estão vendo limite, né? Em cálculo 1. Para você calcular a velocidade, tá? A velocidade, lá no ensino médio vocês viram que a velocidade média, né? É a variação da posição dividido pela variação do tempo. Se eu fizer esse ΔT tender a zero, eu obtenho a velocidade instantânea. Qualquer instante t eu obtenho a velocidade. Então eu posso fazer a velocidade como sendo o limite de ΔS sobre ΔT quando o ΔT vai para zero, certo? Posso fazer isso. Então quem é que vai ser minha velocidade? Então isso aqui vai ser o limite quando ΔT vai para zero de quem? S menos um S0 dividido por ΔT, certo? No caso eu vou pegar assim, S de t menos S de t0. A posição no instante t menos a posição no instante t0. Bom, a posição no instante t a gente já sabe como é, né? Isso aqui vai ser igual ao limite quando ΔT vai para zero. No instante t0, quais são as coordenadas? As coordenadas são 2 mais 3t e 1 mais 4t. São essas as coordenadas da posição. No instante t0 eu vou ter mesma coisa, né? 2 menos 3t0 e 1 mais 4t0. Tudo isso dividido por ΔT. Vou fazer essa conta aqui do outro lado, certo? Vai ser igual ao limite quando ΔT vai para zero de quem? No numerador, o que é que eu vou obter? Ó, aqui é uma diferença de vetores, né? Então 2 menos 2 ali vai cancelar. A coordenada x aqui vai ficar 3t, esse menos com esse menos aqui dá mais, né? 3t0. Então fica 3t menos 3t0. A segunda coordenada, novamente, 1 menos 1, essa aqui menos essa vai dar 0, certo? 1 menos 1 vai dar 0. 4 menos 4t... Opa, aqui tá errado, né? Não, tá certo, tá certo. 4t menos 4t0. Então, 1 menos 1 dá 0. 4t menos 4t0. 4t0. Aí você pode, sobre ΔT, você pode colocar aí o 3 em evidência aqui e o 4 em evidência aqui. Então, obtemos o limite quando ΔT vai para zero de quem? Para não ficar colocando esse ΔT ali, eu vou colocar assim, 1 sobre ΔT, que multiplica, aqui vai ficar 3t menos t0, concorda? 4, que multiplica t menos t0. Esse t menos t0, eu posso tirar de dentro do parênteses, né? Limite, quando ΔT vai para zero. E veja que esse t menos t0 é exatamente meu ΔT, né? ΔT é igual a t menos t0, é a variação do tempo. Então isso aqui é ΔT, isso aqui é ΔT. Eu posso escrever isso aqui como sendo ΔT dividido por ΔT, que multiplica 3, 4. Vetor 3, 4, né? Eu faço ΔT vezes esse vetor aqui, ó. ΔT vezes 3, 3 ΔT, vezes 4, 4 ΔT. Ok? Aí você pode anular
veja que ΔT tende a zero, ele não é igual a zero. Então não tem nenhum problema ele estar aqui no denominador. ΔT com ΔT cancela, sobra quem? 3/4. Então o limite disso aqui é 3/4. 3/4. Desculpa, 3/4 não, 3/4. Então na verdade a minha velocidade é constante, né? Para qualquer t, v de t é 3/4. A velocidade é sempre um vetor constante aí. Logo, em todo instante t, a velocidade v é um vetor constante. Três e 4, né? O vetor 3 e 4. E se você não tiver visto limite ainda em derivada em cálculo 1, quando você assiste essa aula de cálculo 1 sobre limite, você volta para essa daqui, que você vai entender perfeitamente esse exemplo, ok? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parar. Na próxima aula eu vou falar sobre a equação cartesiana da reta, ok? Até mais.